Boa noite a todos. Meu nome é Paula Maria Schmidt, eu estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Espírito Santo e tenho a honra hoje, no encerramento deste ano, no encerramento, né, do período de gestão aqui, de termos essa nossa última reunião ordinária num evento aberto, onde nós poderemos estamos já contando com a presença da doutora Bianca Pisato, que vai falar para nós hoje à noite sobre direito sistêmico, ferramentas e atendimentos, e tenho certeza que vai ser um tempo de muita informação e de não só muita informação, mas informações valiosas aí, desmistificando muita coisa, né, do que é esse atendimento ou não sistêmico, o que vem a ser esse direito sistêmico na prática da advocacia, né? Essa é um momento muito aguardado, porque como todos sabem dentro da comissão, a doutora Bianca, ela é uma inspiração e uma referência em todo o Brasil, mas também uma inspiração para a nossa comissão aqui de Direito Sistêmico da OAB Espírito Santo. O material dela fez parte dos estudos para a construção da nossa cartilha, que foi lançada há pouco tempo. Então, doutora Bianca, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, desde já. Obrigada de coração. Ficou até meio sem graça. Não fique, eu sempre digo, e é uma máxima que eu carrego comigo, que honra quem tem honra, né? E nada se constrói sozinho, e eu falo que dentro de toda a nossa caminhada, na nossa jornada, quer seja de vida ou profissional, nos lembrarmos, fazermos referências de quem realmente foi um ponto forte ou uma base ali de tomada de decisão, é algo importante. E eu gostaria também, nesse momento, de franquear a palavra à nossa vice-presidente, doutora Ludmila Moura de Abreu Almeida, para que possa trazer aqui o seu momento de fala. Muito obrigada por sua presença, Ludmila. Boa noite a todos, boa noite, doutora Bianca, é uma honra receber a senhora aqui conosco. Tem um livro, doutora Bianca tem um livro belíssimo sobre direito sistêmico e o uso das constelações, e foi assim meu primeiro livro de inspiração para se aprofundar no direito sistêmico. Então, agradeço muito, doutora Bianca, pelo seu compartilhar no livro, e hoje tenho certeza que teremos muitos compartilhares aqui que agregarão para a nossa profissão, sem dúvida. E agradeço também, doutora Paula, por essa oportunidade, estar gerindo a nossa comissão, estar à frente da nossa comissão, e o quanto tem sido produtivo esses últimos meses aí, após nossa presidente, a doutora Elciana, que iniciou também, né, todo esse movimento sistêmico no Estado do Espírito Santo, na OAB, precisou se ausentar e Paula assumiu. Então, muito obrigada, Paula, por dar continuidade a esse movimento também no Estado do Espírito Santo, junto à OAB. Volta a palavra. Eu que agradeço as palavras, eu estou aqui aguardando, inclusive, a Elciana entrar na nossa palestra. Eu fiz um convite oficial para ela, não só no meu nome, mas em nome da comissão. Eu já havia até falado com a doutora Bianca que tudo isso se inicia com a Elciana de Paula, que foi nossa presidente em 2 gestões, né? E ali ela que traz para a OAB Espírito Santo essa questão de termos uma comissão de direito sistêmico, de falarmos sobre o direito sistêmico numa visão ampliada. E eu sempre digo a ela, né, eu sempre brinco, e todo mundo sabe, eu falava que quando ela me convidou, eu falei, para ser vice-presidente, eu falei, você tem ideia do que eu penso sobre a visão sistêmica, que não está voltada para o método em si, que eu não vou defender um método específico, que a visão sistêmica para mim é muito mais que isso. E ela falou, é por isso que eu quero você comigo, e desde então nós tivemos aí 2 gestões incríveis, onde muito foi feito dentro da Comissão de Direito Sistêmico, junto ao OAB Espírito Santo, onde tivemos eventos, palestras, assim, com temas incríveis, e faço referência aqui para deixar gravado a todo o trabalho dedicado pela
nossa, né, presidente até então, Elciana de Paula, que precisou se ausentar aí nos últimos meses, né, deixando a presidência da comissão, e aí passando de vice-presidente, eu passo a presidente, para que nós pudéssemos, né, encerrar esse ano da mesma forma que sempre estivemos aqui junto com a Elciana, aguerridas, trabalhando e realizando aquilo que nós acreditamos. Então, assim, gente, muito obrigada pela presença de cada um. Quero agradecer as presenças aqui de Esther, Ivana, Juliana, Liliane, Luciana, Estelejanes, Magda, Maria Emília, Silvana, Tânia e Tiago. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade ao nosso meio. E essa reunião, ela é para ser bem dinâmica, realmente. Então, dentro disso, eu não quero me alongar mais e quero aqui já aproveitar, como disse, a presença da doutora Bianca e assim passar a palavra para ela, para que ela possa brilhantar ainda mais a nossa noite. Doutora Bianca, a palavra é sua. Obrigada, Paula. Obrigada, Ludmila. Sim, vamos lá, vamos falar um pouquinho do tema que envolve o encontro de hoje, né? Eu sei que vocês vêm estudando há algum tempo isso já, e eu quero compartilhar, então, a tela. Deixa eu só ver se vocês conseguem ver a minha tela aqui. Só um pouquinho. Ok, muito bem. Então, vamos lá. O que nós sabemos sobre a advocacia? Né? O que é a advocacia para mim? Esse é o primeiro ponto que nós podemos refletir. Quando a gente fala advocacia sistêmica, qual é a intenção disso? O que esse nome provoca em mim? Como isso reverbera na minha vida, na minha profissão? Quando eu agrego esse atributo à advocacia, né? Coloco algo a mais ali. A gente começa entendendo que a advocacia, ela parte daquele princípio constitucional, de que nós, advogados, somos indispensáveis à administração da justiça e invioláveis por atos e manifestações no exercício dessa profissão dentro dos limites da lei. Né? Então, significa que nós temos uma certa autonomia, as nossas atividades, a forma como nós exercemos essa advocacia é inviolável dentro dos limites da lei. Ou seja, se não for contrário à lei, nós podemos atuar de uma forma livre, visando sempre o quê? A justiça. Esse é o principal ponto. Nós não somos administradores de problemas, como muitos de nós pensam, ou inconscientemente agem, acreditando que estão a serviço do problema, né? A serviço da solução do problema para o cliente. Mas muitas vezes o cliente, a solução para ele não é justa. A solução que ele quer ou a solução que ele inconscientemente busca não atende à justiça. Nós podemos, se a gente quiser, criar para isso, né? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não estou vendo aqui, a Paula parece que está congeladinha, mas vocês estão me ouvindo bem? Ok, Ivana, obrigada. Muito bem. A Paula congelou. Vamos seguindo aqui, então. Aí, agora, nós, então, trazemos para dentro dessa advocacia esse termo sistêmica. Aqui já começa um questionamento. O que nós fizemos para mudar a nossa advocacia? Nós fizemos uma especialização, a gente fez uma pós-graduação, nós alcançamos uma titulação. O que significa esse sistêmica quando eu coloco isso dentro da minha atividade profissional? Num primeiro momento, muitos profissionais encontraram dentro do direito sistêmico, que a gente sabe que foi uma terminologia criada pelo Dr. Sami através do seu blog em 2010, onde ele então mostrou esse trabalho com o uso das constelações no Poder Judiciário. Mas então muitos advogados começaram a encontrar nesse trabalho respostas para anseios pessoais. Então, se existe
o direito sistêmico, deve existir a advocacia sistêmica, deve existir a justiça sistêmica. Vamos lá. O ponto aqui que eu quero que vocês reflitam é: qual é a minha intenção com isso? O que eu quero dizer para as pessoas? Como as pessoas que são os meus clientes, a sociedade, esse grupo de consumidores que buscam o produto advocacia, vão entender o que você quer entregar para eles quando você coloca esse nome advocacia sistêmica. O que nós sabemos hoje, no decorrer já desses quase 12 anos do direito sistêmico, do uso desse conhecimento dentro da lei, da justiça, é que nós, como advogados, nós podemos utilizar o conhecimento da filosofia sistêmica como um instrumento de solução consensual de conflitos. A filosofia sistêmica, o conhecimento sistêmico, a consciência sistêmica, ela entra como um instrumento do profissional a serviço de acompanhar o cliente, de facilitar com que o cliente encontre uma boa solução consensual para os seus conflitos. Nós já vamos ver de que forma isso pode ser feito. No entanto, essa possibilidade de utilizar isso dentro da nossa profissão como um instrumento, será que modifica a nossa profissão? Não. Ela não muda. Nossa profissão continua sendo a advocacia, ela continua tendo os seus princípios norteadores, ela continua tendo o seu estatuto, o seu regramento, e o seu lugar dentro do Poder Judiciário. Isso veio muito antes de todo esse conhecimento e isso não mudou. Que eu saiba, nada mudou. Apenas nós adquirimos, se quisermos, esse conhecimento e utilizamos ele, sim, como uma possibilidade de ter instrumentos a mais para facilitar a composição, né, e a solução dos conflitos de forma consensual. Isso foi muito agradável para muitos advogados que tinham dificuldade de atuar nos conflitos, que sofriam muito com os embates, com os julgamentos, com a agressividade do exercício profissional, com essa postura de justiceiro, essa postura de guerreiro. Para muitos advogados que já tinham essa dificuldade e preferiam atuar de uma forma mais branda, caiu como uma luva. Então, por isso, a gente, no início, se agarrou a isso e disse, pronto, eu não sou mais um advogado tradicional, eu sou um advogado sistêmico. Mas isso foi uma necessidade pessoal nossa, não mudou a realidade. Isso é importante a gente entender. E cuidar para que a gente não confunda, para que a gente não traga informações confusas para a sociedade, que vão gerar uma certa resistência e, claro, a partir dessa resistência, alguns ataques. Então, mais cuidado na forma ou na linguagem do que eu sou como profissional e qual é o meu trabalho, a minha função. E por isso a gente segue aqui nos slides falando um pouco sobre o que é essa advocacia que pode utilizar esse conhecimento. Primeira coisa, a minha postura. A minha postura passa a ser uma postura sistêmica. O que é uma postura sistêmica? É uma postura que olha para o todo. É uma postura que não olha única e exclusivamente para o direito, ou única e exclusivamente para o conflito. Ou seja, o cliente chega no seu escritório e você está mais interessado em entender qual é o direito dele que não foi atendido,
ou qual é o direito dele que está sendo atacado, que você precisa defendê-lo. A postura sistêmica faz com que a gente olhe além disso. Saia um pouco, nesse primeiro momento, da caixinha das leis. E nesse momento, a nossa postura é uma postura que vai ouvir. O cliente vai expor seu conflito, ele vai trazer o seu conflito de uma forma verbal e não verbal, porque além de ele expor verbalmente o seu problema, ele vai trazer documentos, ele vai ter essa comunicação física também, você vai perceber no corpo dele se ele está numa posição de ataque, se ele está numa posição de vítima, se ele está numa posição de querer salvar alguém. O corpo dele também vai falar muita coisa. E a gente observa, a gente ouve esse cliente dentro dessa postura, utilizando para isso os nossos 5 sentidos. Ou seja, ouvir não só com os ouvidos, ouvir com os olhos, observando os detalhes, ouvindo também com o nosso corpo, porque muitas vezes nós sentimos no corpo a comunicação do cliente. Muitas vezes um cliente vai no teu escritório e você está calmo, calma. Ele começa a falar, antes que ele vá embora, você já está na mesma agitação e na mesma ansiedade que ele. Só que a gente fazia isso meio que no piloto automático, a gente só se dava conta dessa comunicação entre corpos, dessa comunicação sinestésica, quando a gente chegava em casa e percebia que estava exausta, que estava com o corpo todo dolorido. Então, o que aconteceu? Houve uma troca ali também de sensações, de emoções, e a gente presta atenção nisso também, né? Então, a nossa postura sistêmica, ela fala de uma escuta ativa, né? Onde eu estou ativamente atenta, de um estado de presença, ou seja, o que é um estado de presença? Estado de presença é, como o próprio nome já diz, eu estar presente. Ah, Bianca, o que é estar presente? Quando na escola a professora chamava seu nome, você dizia presente. Muitas vezes ela chamava seu nome, você estava batendo um papo com um coleguinha, alguma coisa, você esquecia de falar presente. Você não estava presente. O momento presente é eu estar com os meus 5 sentidos ativos. Ou seja, eu fazer com que a minha mente esteja conectada ao meu corpo e eu consiga ouvir, cheirar, sentir gosto, ver e sentir também na pele que eu estou sentada numa cadeira, que eu estou pegando numa caneta. Isso é estar presente. Porque muitas vezes o nosso corpo está no aqui e no agora. Mas a nossa mente está pensando na audiência que eu tenho à tarde, na conta que eu preciso pagar. Ou seja, o cliente começa a falar e muitas vezes eu estou nos meus julgamentos, nos meus pensamentos sobre, inclusive, o próprio cliente. Ai, que saco. Meu Deus, que cara mais enrolado para falar. Tô achando que ele está mentindo. Isso é não estar presente. Isso é permitir que as nossas ideias pessoais sobre a situação nos leve para lugares que não é naquele momento com o cliente. E a linguagem também é uma linguagem sistêmica. E aqui eu vou deixar de compartilhar o slide porque eu quero falar algo muito importante. O que é uma linguagem sistêmica? Uma linguagem sistêmica é justamente uma linguagem que vai além daquela comunicação que está única e exclusivamente interessada em como aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, o que você quer, que documentos você tem, quais são as provas. Essa linguagem, ela traz outras perguntas. Ela instiga o cliente a falar um pouquinho dele, de o que é justiça para ele, o que é direito para ele. Quando ele vem, por exemplo, com um pedido de indenização por danos morais, às vezes você entra com o processo, mas sequer você sabe o que significa moral para ele.
é moral para aquela pessoa? E aí você vai na justiça e muitas vezes aquilo que está sendo discutido dentro do processo, seu cliente não está gostando, não está satisfeito. Por quê? Porque está olhando para uma moralidade que não é a moralidade dele. Por quê? Você não conseguiu expressar na petição inicial, por exemplo, qual é o contexto dessa moralidade para o seu cliente. Então, essa linguagem sistêmica é uma linguagem que vai olhar para o sistema do cliente. E quem faz parte do sistema do cliente? Todos os sistemas nos quais ele está envolvido, a começar pelo sistema familiar. Onde que ele aprendeu o que é moral? Qual é o princípio, qual é o itinerário para ele de moralidade, para hoje ele sentir que a moral dele foi atingida e ele merece uma indenização. Então, essa linguagem sistêmica vai olhar para os sistemas do cliente. Tá? Então, essa é uma postura sistêmica. Lembrando, postura sistêmica também, quando fala da presença, está falando que eu não devo fazer nenhum tipo de julgamento sobre aquilo que o cliente está me contando. Porque é uma história que está dentro da cabeça dele, a partir daquilo que ele tem, e sim, ele pode estar equivocado, mas é o que ele está te oferecendo naquele momento. E se você entrar em qualquer tipo de julgamento ou questionamento, você pode perder conteúdos muito importantes para que você consiga facilitar com que ele perceba a realidade, porque muitas vezes ele não está na realidade. A gente sabe disso. Quem é advogado há mais tempo sabe quantos clientes que muitas vezes estão viajando, né, no que eles entendem como direito. Então, vou compartilhar a tela de novo aqui e vamos para um próximo slide dentro dessas ferramentas. Ambiente seguro. Ambiente seguro fala do que é seguro para mim e o que é seguro para o meu cliente, né? Então, olha só, eu costumo trazer essa imagem para os meus alunos para que percebam essa sala de advocacia. Veja, não tem nenhum quadro de balança, de espada, de deusa, não tem nenhuma imagem representativa e a mesa para atender o cliente é uma mesa onde todos estão no mesmo lugar, no sentido de nível de hierarquia, ou seja, a minha cadeira e a cadeira do cliente, ou de quem mais eu estiver atendendo, relacionado àquele conflito, é a mesma. Eu não estou numa posição maior e nem melhor. Eu sento lá na minha cadeira, na frente do meu computador para trabalhar. Mas quando eu atendo o meu cliente, eu estou onde? Estou ali, junto com ele. Então, esse ambiente, a pergunta que eu faço, quando o cliente entra nesse ambiente, o que ele enxerga? Quais são as sensações e as emoções que esse ambiente desperta nele, no teu cliente? A posição dos móveis, o que sugere? Sugere confronto ou sugere um círculo onde as pessoas estão em conjunto? Quando eu atendo... Gente, eu estou dizendo isso para vocês porque, assim, o meu escritório não tinha isso. Eu fui percebendo a importância dessas imagens internas que todos nós temos e do quanto as imagens provocam mensagens subliminares. Vocês sabem o que é uma propaganda e o que a propaganda faz na sua mente quando coloca imagens para você, quando te leva para lugares. Uma agência de turismo, se quiser despertar em você uma mensagem subliminar que te faça ter desejo de viajar, vai fazer o quê? Vai trazer imagens para você de lugares maravilhosos, de hotéis incríveis, para que você possa despertar no seu corpo essa vontade. Agora, se eu sento aqui, uma mesa, e meu cliente aqui, o que eu estou sugerindo subliminarmente para o meu cliente? Que existe um confronto e que existe uma separação.
Eu e ele. Então, a minha mensagem inicial é que a justiça é assim. Nós vamos para um lugar assim, onde existe uma barreira, que é a barreira do juiz, que vai decidir se o A ou o B tem razão. E o cliente já vai com essa ideia. Quando eu mudo o meu ambiente, eu começo a mudar as mensagens subliminares e já começo a provocar no cliente um desejo de diálogo, sem essa barreira. E isso se mostrou muito eficaz com a nova estrutura das salas de audiência do Sejusc, onde as mesas eram redondas, né? Onde as mesas são redondas. Agora, com a pandemia, nós infelizmente estamos nessa situação online, mas isso se observou bastante. Então, o meu espaço, né, ele pode manifestar no cliente a sensação de tranquilidade e solução no meio daquele conflito, daquele caos que ele está vivendo, ou não. Ou ele pode manifestar no cliente até uma certa desconfiança, porque existe uma barreira na minha mesa que faz ele falar comigo e eu falar com ele, mas sempre com esse muro de tipo, não sei, né? Se você está falando a verdade, não sei se você está me orientando direito. Eu estou trazendo isso para vocês refletirem. Tá? Não é algo que eu estou dizendo que é assim, é uma regra. Quem quiser experimentar, experimente. O que eu fiz no meu escritório? Eu tinha toda uma estrutura já montada, móveis planejados, todo um investimento financeiro, inclusive um investimento financeiro de empoderamento, porque a minha mesa era imponente, a minha cadeira era imponente, a estrutura atrás de mim era imponente, né? Com muitos quadros de especializações, premiações, uma imagem muito bonita da deusa da justiça, com a sua espada na mão, com a sua balança, enfim. Não dava para eu, de uma hora para outra, simplesmente ignorar todo aquele investimento. Eu criei um ambiente paralelo na minha sala com uma mesinha e 2 cadeiras iguais. Então, ali eu comecei, às vezes, a atender o cliente que eu percebia que estava aberto, né? Porque nem todo mundo está aberto para esse atendimento com essa abordagem sistêmica. E isso fez muita diferença no meu atendimento. Então, a imagem do espaço oferece a sensação de quê? De organização e confiança. Comece a perguntar para você mesmo, imaginando o teu espaço, né? Muitas vezes aquela escultura imponente causa nos clientes ou nos visitantes do teu espaço a sensação de que esse é um ambiente rígido, insensível, impessoal, né? E aqui eu digo para vocês que o ambiente, quando a gente diz, não é só um ambiente físico, pode ser um ambiente também, o meu ambiente corporal, né? Muitas vezes eu achava que um terno caro de marca, uma bolsa cara de marca, um bom escarpão, um salto, um bico fino, traziam confiança para o meu cliente, mas eu comecei a perceber que muitas vezes deixava o cliente numa sensação de distanciamento, de insensibilidade, de não contato humano. E é uma pessoa que está em conflito, gente, ela precisa ser acolhida. Eu acho que é a primeira necessidade de qualquer pessoa. Se você já viveu um conflito na sua vida, avalie. O que você quer? Você quer ser acolhido ou você quer, de repente, apenas um guerreiro na tua frente, que nem olha para você, mas está ali, bem armado, né? A gente sabe quando a gente fica doente. Qual é a diferença quando eu sou recebida por um médico que me acolhe, ou quando às vezes simplesmente eu procuro aquele especialista que foi indicado por muitas pessoas como sendo o bam daquela área e ele nem olha nos meus olhos. Como eu me sinto? Né? Só avaliar isso. Então, esse ambiente também não precisa ser necessariamente um ambiente do teu escritório só físico. Pode ser como você se apresenta.
Será que gera confiança no teu cliente para ele se abrir com você e falar a verdade? Será que gera essa empatia no teu cliente? Será que ele enxerga em você um ser humano capaz de entender, às vezes até as emoções difíceis dele, as vulnerabilidades, que muitas vezes aparecem durante o processo e você mesmo fica pé da vida com o teu cliente, porque ele começa a ter reações que vão te atrapalhar no processo. Então, vamos olhar, primeira coisa, para esse ambiente seguro. Tem uma frase, né, acho que é de Jung, que ele diz, eu costumo repetir, conheça todas as técnicas, seja capaz de administrar todas as teorias, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana, num primeiro momento. Porque o teu trabalho jurídico é dentro do processo. É ali que você vai mostrar a tua competência, é ali que você vai mostrar a tua capacidade profissional, é ali que você exerce a tua atividade profissional. Mas no contato com o cliente, você é só um ser humano, tentando facilitar com que aquela pessoa encontre a necessidade dela, que é a justiça. Esse é o teu papel. E é tão engraçado falar sozinha aqui, não vê ninguém. Então, se vocês tiverem perguntas, gente, vão colocando ali para eu interromper e responder perguntas. Enfim, eu não sei nem se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas vamos lá. Vou voltar a compartilhar a tela. E vamos para a próxima ferramenta. Ficha. Então, estamos falando aí do meu cliente, né? Que é uma pessoa, é um ser humano, assim como eu. Ponto. E nesse momento que eu estou com o meu cliente, o que importa ali? Será que é importante para ele ter consciência, ter ciência de tudo que eu sei sobre o direito? Todas as especializações que eu fiz? Né? Ou será que é importante para ele a gente criar uma relação onde eu realmente entendo qual é a necessidade dele? Então, nesse momento, quem é mais importante? É o teu cliente. Coloque ele nesse lugar de importância e, especialmente, deixe claro a responsabilidade dele sobre o conflito. Porque você carrega dentro de você quem você é. E todo o conhecimento jurídico que você adquiriu durante todos esses anos de estudo e prática. E o cliente carrega dentro dele tudo que ele é. E 100% do conflito. E você não sabe nada disso. Você não sabe absolutamente nada desse conflito. Assim como ele não sabe nada do que você estudou. Quem toma responsabilidade sobre a parte jurídica? Você, advogado. Mas, muitas vezes, você assume responsabilidade também sobre o conflito. Isso não é tua função. Aí, nesse momento, a gente está saindo do nosso lugar. A gente está saindo do nosso papel, da nossa função. E isso gera muita desordem. Isso coloca o cliente numa condição de não participante disso. Por isso que, muitas vezes, ele toma de você mais do que ele está te pagando. Por isso que ele suga você, porque, claro, você está, de alguma forma, tirando dele a responsabilidade de ele ser o dono do conflito. E para ele entender que ele é o dono do conflito, o que você tem que fazer? Nesse primeiro momento, e estou falando daquele primeiro contato com o teu cliente, fazer ele falar, não você. Não você ficar explicando sobre leis, com aquela linguagem juridiquês e não sei o quê. Não, aqui, isso você vai fazer dentro do processo. Fora do processo, na relação com o teu cliente tem que conversar com você, ele tem que te explicar, ele tem que, de alguma forma, chegar na raiz do problema e, especialmente, deixar claro qual é o objetivo dele. E, muitas vezes, ele não tem consciência ainda disso.
e você vai facilitar esse trabalho. Então, você vai tomar dados importantes e relevantes sobre o cliente, você vai perguntar e anotar fatos importantes relacionados a ele, né? E ao fato que trouxe ele até você. Muitas vezes, você tem um cliente, por exemplo, que o objetivo que ele apresenta para você é um divórcio. Vamos lá, quem trabalha com família. É um divórcio. Mas você não perguntou para ele qual é a crença dele, qual é a religião dele, no que ele acredita, o que é casamento para ele, qual é o valor do casamento. E muitas vezes você vai perceber que o teu cliente cria inconscientemente resistências ao próprio objetivo. E você não consegue entender. Mas como é que ele não está aceitando esse acordo? Por que ele está sendo tão birrento e teimoso? Claro, porque uma parte dele, que é quem ele é, lembra? Né? Você atende a pessoa. O cliente é quem ele é e tudo que ele sabe sobre o conflito. Uma parte dele, que é a parte de quem ele é, não aceita o divórcio. Porque dentro do sistema familiar dele, isso não é possível. Essa semana mesmo eu atendi uma cliente, quando nós entramos nesta pergunta, a resposta, porque eu pergunto geralmente assim, gente, eu digo para os meus clientes, deixa eu tirar o slide. Você foi batizado em alguma religião, em alguma igreja? Ah, fui. Qual? Você ainda segue? Porque é importante a gente entender que a gente aprendeu que isso aqui é uma caneta azul dentro de um sistema, né? Tudo a gente aprendeu dentro de um sistema. E tudo é representado por imagens. Olha só, o que é isso aqui? Uma tesoura. Como é que tu sabe que isso aqui é uma tesoura? Porque dentro de um sistema, alguém te mostrou, olha, isso aqui é uma tesoura. Então, essa imagem para você é uma imagem de uma tesoura. Mas se de repente você tivesse aprendido que isso aqui é uma tesoura, essa imagem para você iria representar uma tesoura. Quando eu digo para vocês não pensem numa melancia, automaticamente a imagem da melancia vem na cabeça de vocês. Todo mundo tem essa imagem. Então, qual é a imagem de casamento para o meu cliente? Vai depender do sistema onde ele foi criado. Quem é que ensinou a ele qual que é a imagem? E essa cliente, quando eu fiz essa pergunta para ela, ela falou, então, doutora, eu fui criada numa igreja, fui batizada na igreja católica, os meus pais são católicos, eu era daquela família que tinha aqui na missa todo domingo, inclusive, a minha mãe disse que está com vergonha de mim, de eu estar querendo me divorciar do meu marido, que eu vou ser a vergonha da família, porque eu vou ser a primeira da família a se divorciar. Veja, a partir de uma simples pergunta, que faz parte do entendimento de quem é meu cliente, eu já tenho uma informação muito importante. Inclusive, a minha comunicação com ela vai ter que levar em conta essa informação. Eu vou ter que ser muito cuidadosa no que eu vou falar, para não criar conflito com as próprias imagens internas que ela tem. A gente conhecer o nosso cliente facilita muito o trabalho e nos torna mais capazes de facilitar acordos. Outra coisa muito importante na ficha do cliente, vamos lá. Não julgar. Então, o cliente traz uma frase para você que, de repente, você diga, nossa senhora, mas que pensamento mais antiquado, ou que pensamento mais moderno demais. Pronto, já entrei no julgamento. E aqui compartilho com vocês, há muitos anos atrás, eu acho que eu estava começando no atendimento sistêmico, e eu já estava aprendendo sobre as leis, né, e as ordens da ajuda, que são muito importantes, e eu fui buscada por um senhor com duas mulheres, ele chegou no meu escritório. E isso faz muitos anos, nem havia regulamentação e nem decisões jurisprudenciais sobre isso. Eu sou muito grata, porque para mim sempre caíam umas coisas muito esquisitas. Ele veio querendo que eu fizesse um contrato entre ele e as duas mulheres, porque estava tendo problemas em relação à convivência. Ele construiu duas casas num terreno e ele morava com as duas. E ele tinha filho com as duas. Só que eles tinham um combinado.
tal noite, tal noite, tal noite era com uma, tal noite era com outra. Então ele ficava parte da semana com numa casa e parte da semana numa outra. E estava havendo um descumprimento no entender dele em relação a cuidar dos filhos. Então, assim, quando ele passava a noite com uma, todos os filhos ficavam com a outra. Tanto os filhos da que ele estava. E ele foi me explicando isso. Ele falou, eu acho que elas estão meio com ciúmes. E aí uma está querendo prejudicar a outra. Ele falou, eu preciso esclarecer. E as duas quietinhas ali do lado. Muito difícil para mim olhar para aquilo e, de repente, até não querer intervir. Do tipo assim, olhar para as mulheres e falar, escuta, vocês estão doidas? Que isso? Vocês estão se deixando dominar por um homem desse jeito? Eu como mulher. Mas aonde eu estou quando eu faço isso? Estou no julgamento. Estou na minha opinião. Estou nas minhas crenças. Então, eu posso sim trazer consciência para as pessoas, mas de uma forma muito respeitosa. Porque às vezes essas pessoas estão mais felizes do que eu. Então, eu não julgo. Nesse momento, eu não dou orientação jurídica, não dou conselho, não sugiro solução. E nesse momento, começo a ouvir os três, para entender a necessidade de cada um e ver de que forma que eu posso ser contribuição para essas pessoas, no que diz respeito à minha função de administradora de justiça. O que é justo para cada um? Como eu posso contribuir? E eu lembro que foi um atendimento muito bonito, porque os três saíram rindo, os três falaram, e parece que foi um momento que cada um pôde expor, né? Estar realmente sendo acolhido e ouvido. E surgiram até algumas falas do tipo assim, nossa, eu não sabia que você sentia isso. Então, você começa a oportunizar possibilidades de solução que vão além de uma questão jurídica, que é a abrangência de tudo que a gente chama de justiça, né? E, com certeza, esse cliente me indicou para muitas pessoas, porque ele saiu de lá imensamente satisfeito. Talvez até, se eu tivesse agido diferente, eu teria arrumado uma propaganda contrária. Entender quem é o nosso cliente. E aqui não se trata do teu cliente sair do teu escritório, do teu atendimento, como uma aula sobre leis ou procedimentos jurídicos. Isso é problema seu. Você vai anotar tudo que o teu cliente fala, vai fazer perguntas importantes para você entender como ele chegou nisso, quem é que está impedindo ele de alcançar a necessidade dele, o que ele quer de verdade. E depois que ele sair dali, você vai começar o teu trabalho jurídico, processual, se for o caso. Depois, ele não precisa saber disso. Né? Claro que ele quer uma opinião. Você pode dizer para ele, olha, por mais que eu tente te explicar, o senhor sabe do seu conflito, eu sei do direito. Assim como eu não entendo o que aconteceu com você, porque eu não participei disso, é muito complicado para o senhor entender como funciona a lei. Mas, assim, eu vou dizer para você que talvez o caminho seria isso. E o que mais o senhor precisar saber? O Google está aí, o Yahoo está aí. Gente, qualquer um que quiser pode pesquisar na internet sobre os seus direitos. Tem mais advogado robô no mundo do que advogado físico, porque está cheio de matéria, cheio de artigo na internet. Até nós, advogados, buscamos na internet contextos, conteúdos e substratos para incluir no nosso trabalho, ou não. Então, o que é importante para o teu cliente naquele momento é ele sair de lá sabendo que ele foi ouvido, sabendo que talvez ele tenha sido compreendido, acolhido, num ambiente seguro. E o cliente, então, deve falar, explicar, esclarecer, expor o que trouxe ele até você. Inclusive, o que fez ele escolher você. Isso é muito importante também. Porque
A partir dessa resposta, o que te fez me escolher como profissional? Você vai entender também quais são as expectativas que ele tem em relação a você. E é a oportunidade de você jogar um baldinho de água fria nele para mostrar para ele que as expectativas dele estão um pouquinho altas demais e que você não tem como atender as expectativas dele. Você conhece da lei, só. Você não tem como trazer garantia nenhuma para ele, a não ser ele mesmo, né? Porque ele tem o problema e ele tem a solução. Então, ele vai falar dos contextos. É importante a gente saber um pouquinho o estado emocional do nosso cliente, as pessoas que estão envolvidas, seja de forma indireta ou direta. E aqui, nesse momento, é sempre assim, né? A gente vai começar uma palestra e já começa a ver outras possibilidades. Eu quero abrir para vocês um material que eu recebi do Tribunal de Justiça. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho. Eu fiz uma audiência essa semana no Sejusc do Tribunal de Justiça. E eu achei muito interessante o material que eles me mandaram, prévio à audiência. Eu vou abrir aqui para vocês. Enquanto isso, se tiverem alguma pergunta, já coloquem aí. Já estou achando aqui só um pouquinho, porque eu preciso abrir a pasta da cliente para pegar tratativa de acordo. Mediação TJ, formulário de negociação. Achei. Então, vamos lá. Olha só, formulário de negociação. Então, o formulário que eles mandaram para tanto eu quanto a minha cliente preenchermos era partes. Quem são as partes envolvidas no litígio, ou quem ou o que podem ser afetadas por ele. Então, olha só que interessante. Olha que olhar mais ampliado. Não é só as partes envolvidas, autor e réu. São as demais pessoas que podem ser afetadas por aquilo. Porque quando uma pessoa busca na justiça algo, não é só ela. Quantos acordos você já fez que, de repente, o teu cliente disse assim, minha mulher ficou muito brava, doutor, com esse acordo que eu fiz. Doutora, minha mãe me chamou de idiota por ter aceitado esse acordo. Então, a gente começa a perceber todas as pessoas envolvidas nesse contexto. Posições, quais são os pedidos formulados por cada uma das partes até aquele momento. Interesses, por que cada uma das partes está pedindo o que pedem? O que seu cliente realmente precisa? Olha isso. Isso aqui é um formulário que o TJ me mandou. O que o seu cliente realmente precisa? Como cada uma das partes pode agir, fazer, oferecer para satisfazer tanto o seu interesse quanto do outro. Quando eu recebi esse formulário, eu vou dizer para vocês de coração, eu ainda me arrepiei, as pernas aqui estão arrepiadas, porque eu falei, está mudando. Nós estamos fazendo um movimento de vanguarda por mais resistência, e a vanguarda tem resistência, sempre foi assim. Os artistas que são vanguarda sofreram resistência. Semana passada nós perdemos um dos arquitetos mais vanguardistas do Brasil, que sofreu muita resistência pela sua forma de projetar. Isso é vanguarda, né? É normal a resistência. Aí depois, olha só, objeto passivo de negociação. O que está sendo negociado? Existem objetivos comuns entre as partes? Quais questões admitem conciliação imediata? Quais questões ainda precisam ser negociadas? Melhor alternativa de não acordo, opções, gente, um monte de coisa, e tudo pergunta, que traz o quê? Reflexões. Né? Quais elementos dão suporte para a nossa proposta? Ou seja, o que suporta a minha proposta? Para que eu também tome consciência se a minha proposta está dentro da realidade. Quando o meu cliente tem que olhar para isso, eu perguntar, e agora, o que a gente vai responder aqui? Eu sei que a tua necessidade é essa, mas no que ela está fundamentada? Qual é a sapata dela? Pois é, não tem. Então, essa casa vai cair.
não tem como. Isso tudo vai fazendo a gente avançar. E foi muito legal esse trabalho, eu fiquei muito impressionada com esse material, até elogiei o pessoal lá. Se vocês quiserem, eu posso mandar esse formulário, né? Porque eu não vejo problema nenhum, ele é público, para vocês terem, até para vocês estudarem um pouquinho, se no tribunal de vocês não tem algo desse gênero, tá? Ok, vamos fechar aqui. Manda sim, agradecemos. Ok, Lu, manda. Então, vamos agora para o próximo slide. Nós estávamos na ficha do cliente, né? Então, a gente avança aqui. Contrato de honorários. Então, agora a gente parte também para a ideia do nosso lugar. E aqui eu quero bater um papo com vocês. Eu vejo que tem algumas alunas minhas aqui. Sim, Ana Paula, pode deixar que eu mando. Ana Paula é uma das alunas, queridas. Algumas alunas minhas já sabem desse meu posicionamento, dessa minha reflexão, né? O que eu sou dentro de uma sociedade? Eu sou um profissional liberal, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor. O que eu sou? O que eu faço? E o que eu vendo? Ok, eu sou Bianca, filha de fulano, de Beltrana, tenho todo o meu contexto, as minhas necessidades humanas, as minhas crenças, mas dentro de uma sociedade, como profissional, é um foco da minha vida, é uma parte minha, eu quero o quê? O que eu quero oferecer para a sociedade e o que eu quero tomar? Um barraqueiro de cachorro-quente, ele sabe exatamente o que ele quer e o que ele quer oferecer. E ele cria estratégias para mostrar para as pessoas que o produto dele é diferente, né? Então, ele vai inventar dentro da criatividade dele e, no momento que ele fizer um cardápio, ele vai estabelecer valores. Olha, o cachorro-quente tradicional é tanto, o com frango é tanto, com bacon é tanto. Então, ele tem lá um cardápio, né? Uma vitrine, que deixa bem claro para o consumidor dele o que ele vende, qual é o produto que ele vende e quanto custa cada um. Assim é com o lojista, assim é com vários outros profissionais que atuam na área de venda de produto de consumo. O prestador de serviço parece que tem uma certa dificuldade de entender que o serviço também é um produto. Porque você pode separar e estabelecer qual é a tua vitrine. Qual é o teu cardápio? Só que muitos de nós, profissionais do direito, estamos exercendo a profissão por outras razões. Não porque nós escolhemos esse produto para vender. A gente não queria ter uma barraca de cachorro-quente. A gente queria ser outra coisa. Então, a gente não consegue definir. Afinal de contas, o que eu quero oferecer para a sociedade e o que eu quero de retribuição. Eu simplesmente vou meio que num piloto automático. Eu vou fazendo. E isso fala muito de como eu cheguei nessa profissão. E da necessidade de eu me autodesenvolver, me conhecer, olhar para mim, olhar para a minha profissão e reconhecer o lugar dela. Porque muitas vezes eu e ela estamos misturadas em função de algo ou alguém. Uma lealdade familiar, uma necessidade de uma versão anterior minha, que não faz mais sentido agora. E o que a gente pode fazer? Então, primeira coisa é definir. O que eu sou? Ok, eu sou advogada. Mas a advocacia, assim como roupa, tem inúmeros modelos, formatos, enfim,
blusa, camisa, calça, terno, vestido. O que você quer fazer? Você quer ser tipo um 1,99 da advocacia? Você dá conta? Não, não dou conta. Então, o que é confortável para você? O que tu sente que é realmente aquilo que fala da tua essência? Ah, eu vou ser trabalhista, vou ser advogado trabalhista. Show de bola. Ok. O que um advogado trabalhista vende de produto? O que ele entrega? Ah, ele entrega uma reclamatória, ele entrega uma contestação, ele entrega... Quais são todas as possibilidades do teu cardápio? Qual é o valor de cada produto? Porque quem já me ouviu falar sabe, e eu digo com bastante frequência, durante muito tempo eu como advogada era mais ou menos como um lojista, que o consumidor, o cliente vai na minha loja para comprar uma camisa. Ele olha para a camisa, gosta da camisa, eu passo o preço, ele gosta do preço da camisa e ele compra a camisa. Só que no momento que ele sai do caixa, eu ponho dentro da sacola dele uma meia, um vestido, uma bolsa, uma gravata, e ele só foi comprar uma camisa. Mas eu entrego muitas outras coisas que ele não pediu, que ele não contratou. Mas eu achei que ele merecia. Que ele precisa ser salvo, eu preciso garantir que ele vai sair satisfeito. Então, eu vou entregar tudo o que eu puder, só que não tem retribuição, ele não vai pagar. E aí entra o nosso contrato de honorários, que é uma verdadeira porcaria. O meu, pelo menos, até eu entender quem eu sou, qual é o produto que eu vendo, ele era bom, mas quando as fichas começaram a cair, eu fui tomando consciência de quem eu sou, o que é a minha profissão, eu fui me dando conta que o meu contrato era muito ruim. Como advogada, então, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque daí fica até vergonhoso. Mas ele não previa nada. A começar pelo prazo indeterminado. É um serviço, um produto vitalício. Qual que é a garantia do teu carro, quando você compra o carro? 2 anos, 3 anos, você pode fazer uma garantia estendida. Mas a minha advogada, ela é um espetáculo, porque a garantia dela é vitalícia. Até que eu receba o que eu quero, ela está comigo. E essa semana, numa outra audiência, eu fui fazer conta dos honorários de sucumbência e o valor dos honorários de sucumbência pareciam até robustos. Só que o processo, ele completa o ano que vem 20 anos. E aí eu fiz a conta dos honorários de sucumbência. Dividi os 20 anos por meses, né? Quantos meses deu. E aí mostrei na audiência, né? Porque claro que os meus honorários entraram como um problema para tentar fazer acordo, porque a dívida era alta e, obviamente, os meus honorários sucumbenciais também eram altos. Altos em que sentido? Quando eu fiz a conta e mostrei, tanto para o mediador quanto para os advogados da parte contrária, que eu estava recebendo R$150 por mês, nesses 20 anos de trabalho, houve um momentâneo silêncio na sala. E a frase que veio depois do mediador foi: doutora, a gente não pode esquecer realmente de levar em consideração o seu trabalho e o tempo. Então, isso também me faz olhar, esse contrato de 20 anos é o contrato da Bianca numa versão pré-consciência sistêmica. Eu não estabeleci prazo. Aquele valor que o meu cliente me pagou lá naquele processo, no início, com aquele produto, uma camisa, ele saiu com sacoladas de coisas que não estavam previstas, que o tempo trouxe, mas como eu não tinha prazo, eu tive que ir botando na sacola dele, né? E naquele momento eu tinha para tentar receber pelo menos o valor de custo do meu trabalho, desses produtos todos que eu entreguei, os honorários sucumbenciais. Então, isso também me fez olhar mais uma vez para o quanto o meu contrato era pobre.
em relação à clareza do que eu vendo, né? A clareza do que eu faço. E aqui segue, então, para vocês o slide, né? Que o equilíbrio entre dar e tomar é fundamental para se ter uma relação saudável e funcional com o dinheiro. Óbvio que eu estava irritada, brava, cansada de atuar nesse processo. Brava com o meu cliente, que só sabia tomar, né? Muitas vezes me incomodando em horários que eu dizia assim, pô, não tá nem me pagando e fica me incomodando, mas a culpa não é dele, a culpa é minha. De eu não ter clareza em relação ao meu próprio cardápio, minha própria vitrine. Muitas vezes eu não sei tomar, e isso anula os resultados. Muitas vezes eu não sei dar, e isso prejudica a minha relação com o outro. Então, eu tinha, assim, muito problema em relação a tomar. E isso falava de um trauma pessoal meu. Que eu precisei tratar, que eu precisei curar, para que realmente, a partir daquela cura, isso se reverberasse em todos os contextos da minha vida. Porque eu não tinha só dificuldade de tomar no meu trabalho. Essa dificuldade de tomar é da minha essência. Lembra? Aquela partezinha do que eu sou interferia também naquela minha questão jurídica. Porque eu era aquele tipo de pessoa que, numa reunião de amigos, resolvemos pedir pizza e perguntava, qual é o sabor que tu gosta? Qual é o sabor? E eu dizia assim, ai, gente, qualquer um que vocês pedirem tá bom, eu não sou chata. Aí pediam uns 3, 4 sabores e eu não gostava de nenhum. Aí nem tô com fome. Mas no fundo, tava puta, porque eu participei do Rashid e não comi nada. Quem é que mandou não dizer o que eu gosto? Quem é que mandou eu não dizer qual é a minha necessidade? E eu fazia isso na advocacia também. Normal. E aqui, então, o quanto eu valorizo o meu conhecimento, o meu trabalho, o meu tempo. E o quanto eu valorizo o outro e sua importante contribuição no meu trabalho. Porque tem um outro detalhe. Gente, só um minutinho que eu vou precisar tirar um ser da minha sala aqui, que está querendo sair. Só um minutinho. Pronto, voltei. Então, veja só. Eu, como advogada, eu entrego algo para o meu cliente, certo? Veja como é. O meu cliente recebe algo de mim. Automaticamente, quando a gente recebe algo de alguém, a gente sente uma necessidade de retribuir. É assim, inclusive, com um presente, é assim, inclusive, com um elogio, né? Alguém diz, nossa, como você está bonita. Ai, você também. Nós temos essa necessidade de ocupar esse lugar de inocentes, de gente boa, que também sabe presentear, que também sabe elogiar. Esse lugar de culpa, de tomar as coisas e ficar só com o crédito, ninguém gosta. Então, o nosso cliente, a princípio, ele pode ser uma criança que recebeu muito pouco dos pais e quando você entrega bastante para ele, ele fica feliz. Mas a parte adulta dele se sente pesado, porque ele fica nessa culpa de ele não ser capaz de também dar algo. Por isso que é muito importante a gente estabelecer um equilíbrio no dar e no tomar, para que o teu cliente também possa se sentir digno e capaz de te pagar. Capaz de retribuir aquilo que ele está recebendo. Olhar para os nossos clientes como alguém que ocupa um lugar e uma função, assim como nós. E entender qual é o produto que eu estou entregando e se o meu cliente quer comprar esse produto como consumidor. Porque ninguém é obrigado, gente. Quantas vezes você, por exemplo, qual é o meu propósito, né? Quantas vezes você vai numa loja interessada em comprar alguma coisa e o vendedor te passa as características do produto, a qualidade, a marca, enfim, e quando ele te passa o preço, você decide não comprar. Você vai embora.
vai tentar comprar um produto mais barato, mas tudo bem. O vendedor não vai vender para você pelo preço que tu pode pagar. Ele vai vender para você pelo preço que ele vale. Então, a pergunta que eu deixo para vocês no contrato de honorários é: qual é o teu produto? Quais são as características do teu produto? Qual é o valor da tua marca, do teu conhecimento, da tua habilidade, da tua capacidade, da tua competência? E qual é o valor desse produto? O cliente tem que ter ciência de que ele está indo lá naquele lugar, aquele lugar tem um produto e aquele produto custa tanto. E ele decide se ele quer comprar ou não. Mas muitas vezes, como nós não sabemos exatamente qual é o nosso lugar e nossa função, quando o cliente olha para a gente e fala, ah, esse valor não dou conta e vai embora, muitos de nós entram numa sensação de escassez, numa sensação de abandono, numa sensação de que, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer a justiça, e se sente mal e entra num tipo de energia de que não vai conseguir realizar o seu propósito. Se fosse assim, as pessoas nas lojas mudariam o preço das coisas. Isso não acontece. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não faço contrato com base no que a pessoa tem. Isso é dela. Se eu vou numa loja comprar um produto, eles não querem saber o valor da minha casa, do meu carro, enfim, para decidir quanto vai custar o produto deles. Eles sabem quanto custa. Eles são adultos. Eles têm consciência do custo e o quanto vale aquele produto. Então, hoje, para mim, é muito claro. O que eu vendo? Eu vendo um divórcio? Ok, quanto que custa o meu produto? Ah, você tem uma casa de 1 milhão, você tem uma casa de 100 mil, você tem uma casa de 500. Não interessa. Esse é o meu produto. É tanto. Claro que eu levo em consideração vários contextos. Se tem empresa, se tem questões tributárias para avaliar, se precisa regularizar a documentação em relação aos bens, várias questões que vão agregando valor ao meu contrato. E aqui eu vou compartilhar com vocês um outro slide. Proposta de trabalho, tá? Estou entregando o meu tesouro. Vamos lá. Então, olha só. Primeiro eu faço uma apresentação para o meu cliente em PowerPoint, né? Ou às vezes eu mando para o meu cliente um PDF, depois de montar no PowerPoint, a minha proposta de trabalho. Então, eu coloco primeiro uma mensagem inicial, para que ele entenda o que é o meu produto. O que eu sou? Vamos falar ali, gente. Pertencimento. Eu pertenço ao meu lugar. E quem eu sou? Então, o meu cliente tem o lugar dele, eu tenho o meu. Aqui eu trabalho com o meu pertencimento, para o cliente entender quem eu sou e o que eu estou disponível para oferecer para ele. Então, eu falo um pouquinho de qual é a minha metodologia de trabalho, o que é interessante, o que é a minha necessidade. Então, aqui eu até coloco que o meu objetivo, o meu objetivo é promover a solução dos conflitos atuais e alcançar os objetivos almejados, primando por soluções consensuais e extrajudiciais. Essa é a minha necessidade, eu gosto de trabalhar com isso. Esse é o meu produto e eu quero que o cliente entenda isso, né? Que essa é a minha lojinha. E aí, os objetivos. Então, aqui, era um cliente que queria um orçamento sobre divórcio administrativo, né? Porque não tinha filhos, eu expliquei a possibilidade de fazer por escritura, então, ok, quero um orçamento. O que está incluso nesse meu trabalho, nesses objetivos? Atendimento personalizado com até 5 consultas. Olha aí o limite do meu produto, para ele não sair como aquele cliente que comprou a camisa e saiu com 5 sacolas de outras coisas que não estão embutidas no preço. Mas eu tive que aprender na cacetada, gente, porque aquela coisa, eu estipulava um valor e chegava no final do processo, eu tinha feito no mínimo umas 50 consultas jurídicas para esse cliente. Ele me visitava sempre que ele queria, porque ele só tinha aquele conflito. Então, ele me chamava o tempo todo. E agora? Como é que tá? Com quem tá?
Agora eu deixo muito bem claro, olha, o senhor tem direito a 5 consultas sobre esse processo. Mas você pode vir no meu escritório 50 vezes, eu vou lhe atender. Mas as outras 45, você vai me pagar o valor de uma consulta, porque a minha hora técnica tem valor. Hora técnica. Quem é que nunca recebeu um orçamento com hora técnica? Montagem do pedido e organização, digitalização dos documentos. Acompanhamento da lavratura da escritura, elaboração do laudo ITCMD, orientações para averbações e registros extrajudiciais. Ponto. Ai, doutor, então, agora o meu contador disse que com esse divórcio tem um negócio lá na minha conta. Bom, isso não está embutido, mas eu posso fazer para você e apresentar um novo orçamento. Você me contratou para pintar a área externa da sua casa, não a área interna. Aí eu coloco as propostas e deixo bem explicadinho aqui qual é o valor para o processo administrativo do divórcio, qual é o valor para o processo administrativo do ITCMD, o valor, e embaixo eu coloco que pode ser parcelado até 5 vezes sem juros, mais parcelas tem acréscimo do cartão de crédito e à vista tem 10% de desconto. Super claro. Aí também já faço uma cotação das custas, para ele entender as despesas do cartório, certidões de ônus, forrejos e TCMD, no caso dele aqui coloquei que seria isento se a partilha for igual, né? Despesas de registro de imóveis depois, mais ou menos uma cotação, e aí o total para ele ter uma ideia. Aí os passos e os andamentos, então. Qual que é o passo agora? Aceitação da proposta, elaboração de contrato e procuração para assinatura, envio da relação de documentos, análise da documentação, elaboração da minuta, reunião para leitura da minuta, envio da minuta para o cartório, acompanhamento da lavratura, elaboração do laudo, assinatura da escritura e orientações para averbações, passo a passo. Porque eu, no começo da minha advocacia, tinha aquele negócio assim, eu atendi o cliente na consulta, de repente, depois da consulta, a minha secretária chegava na minha sala e falava, ó, fulano deixou esses documentos para você. Eu falava, oi? E às vezes ele me ligava, já viu os documentos que eu deixei ali? Você pagou uma consulta, querido. Mas eu não tinha condições de falar isso para o meu cliente. Porque eu não tinha clareza nesse atendimento com ele. O cliente, não, quando ele entrava na minha loja, ele não sabia exatamente o que ele estava comprando com aquela consulta. Eu tinha 50% da responsabilidade em relação a isso. Ok? Então, aqui é isso. E aqui eu vou mostrar para vocês, claro, né? De novo, estou dando aqui... Mas o conhecimento é do todo, não é mesmo? Vamos lá. Então, aqui já é o próximo passo. Vamos dizer assim, ok? Ele me contratou, assinou o contrato de honorários, assinou procuração, então nós estamos no andamento do processo. Nesse caso aqui, era um processo judicial, então era um pouco mais complexo do que uma simples escritura. Então, eu marquei uma reunião com o casal, e nessa reunião, o que a gente definiu? A gente definiu esses pontos aqui, né? Então, agora eu já entro, porque eu já fiz aquele atendimento inicial, onde eu conheço um pouquinho dos dois, né? E aí agora eu começo com a parte jurídica. Então, eu deixo bem claro para eles aqui o que nós temos como possibilidades dentro da justiça. Está bem claro na lei o que nós temos que fazer. No caso deles, era um divórcio consensual, mas envolvendo filhos e patrimônio, então teria que ser judicial. Aí eu fui fazendo a apresentação, e aqui eu já coloco, olha, aí dissolvido, você vai manter o nome de casada, põe um xizinho aqui, com relação à pensão entre eles, e vou indo com todos os detalhes, daí a relação dos bens, o que fica para ele, o que fica para ela, dentro de uma proposta inicial, né? Aí falo com relação às custas e honorários, como é que vai ser o pagamento, colocando também os dispositivos da lei, como é que funciona o cálculo das custas, né? Falo um pouquinho sobre o imposto do ITCMD, olho lá embaixo quem é que vai efetuar esse pagamento, ok, e vamos indo assim. Você vai criando, quando você tem clareza em relação ao teu produto, surge uma criatividade em você, igual um lojista. Ele vai montar a vitrine dele no dia anterior, para que as pessoas que passam a noite para olhar a vitrine percebam o produto que ele vende. Quando você tem clareza de quem é você, quando você tem clareza do teu lugar dentro da hierarquia também, né?
e clareza em relação ao equilíbrio de troca, você começa a realmente namorar o teu produto. Você começa a se encantar com aquilo que você vende. E você começa a ter prazer em cada dia melhorar ainda mais o teu produto. E isso também vai trazendo satisfação para o teu cliente. Mas é um processo que tem que começar com a gente, né? E eu digo que tudo isso, gente, foi a filosofia sistêmica que trouxe para mim. Então, não se trata se isso é ciência, não é ciência, se isso é direito sistêmico, se isso é advocacia sistêmica. Para mim, isso é um conhecimento para a vida. Porque, vamos falar um pouquinho de ordem agora. Se fala muito de Bert Hellinger, se fala muito de Sami, e eu honro profundamente, primeiro porque Bert foi um dos meus primeiros mestres, através do Peter e da Tsuyuko, que de certa forma foram precursores no Brasil com Bert Hellinger. A Tsuyuko era tradutora dele. Hoje se fala muito pouco deles. Para mim isso é um desrespeito à ordem. Lembro muito do Décio e da Vilma, que inclusive vai ter um congresso gratuito agora em dezembro, gente. Quem puder, assista, porque o Décio e a Vilma, eles são pessoas que eles começaram com Bert Hellinger aqui no Brasil. E eles conhecem muito sobre a filosofia sistêmica. O Sami eu honro porque foi o primeiro professor que eu tive sobre direito sistêmico. Mas, no entanto, eles vieram com esse conhecimento porque outros estavam já antes deles. A gente sabe disso, né? O Bert, ele fala muito bem no livro dele, Meu Trabalho, Minha Vida, que ele aprendeu sobre constelações familiares com a Virginia Satir, com a Thea Schonenfeld, com Lelis Cadiz e com muitos outros profissionais. E que ele criou, sim, o quê? Aquilo que era da essência dele, o jeito dele, o produto dele. O produto dele é Constelações Familiares, Bert Hellinger. A advocacia, Bianca Pisato, mas a advocacia veio antes. Maria Emília, advogada, mas a advocacia veio antes. É a advocacia da Maria Emília. Então, quando a gente fala em constelações no judiciário, nós temos que cuidar para entender que as constelações vieram muito antes de Bert Hellinger. Inclusive, tem um livro, que eu vou abrir aqui a tela para vocês, só para vocês se chocarem um pouquinho com relação à ordem. Compartilhar minha tela de novo. Olhem esse livro aqui, do Walter Thoman. Family Constellation. Os efeitos na personalidade e no comportamento social. Como que as constelações familiares afetam a personalidade da pessoa e o seu comportamento social. Essa é a terceira edição. A primeira edição é de 1965. Bert Hellinger conheceu as constelações familiares em 1980. Esse livro foi escrito pela primeira vez em 1965 pelo Walter Thoman, em alemão, foi traduzido para o inglês apenas. Nós não temos a tradução em português, mas isso não significa que ele não tenha vindo antes. Assim como, por exemplo, nós temos esse livro aqui, do Dan Cohen. Agora eu recebi da minha mestre Maria Justina Motim Nunes a tradução em português, porque a maravilhosa da Giane Borges, que é do Instituto Oca do Mato Grosso, fez a tradução do livro do espanhol, deixa eu só ver se eu acho aqui, do espanhol para o português. Mas eu inicialmente tinha o livro em espanhol, que eu ganhei de alguns alunos há muitos anos atrás, as dedicatórias bonitinhas, e eu tinha lido ele em espanhol. Por que eu quero falar desse livro? Porque o Dan Cohen foi uma pessoa que, em 2004, escreveu sobre a utilização das constelações familiares numa penitenciária dos Estados Unidos. Ele fala do trabalho que ele realizou com os detentos dessa penitenciária utilizando as constelações. 2004. O Sami criou o termo direito sistêmico em 2010, no blog dele.
Então, é direito sistêmico, Sami Storch. Assim como Bianca Pisato, advocacia. Mas o direito sistêmico, não com esse nome, porque esse nome sim pertence ao Sami, foi ele o criador. O direito sistêmico eu já tinha começado muito antes. E tem muitas outras coisas, gente, que quem começa a estudar, começa a entender um pouquinho mais de onde veio esse conhecimento e como que ele chegou até nós. E é isso. Nós honramos todas essas pessoas que estudaram tanto, que trouxeram tantos conhecimentos, que hoje não falam desse trabalho de constelação do Bert Hellinger no Poder Judiciário, que falam de tudo que Bert Hellinger trouxe, que agregou valor ao conhecimento da filosofia sistêmica. Ele mesmo diz nos livros dele. Não criei nada. Eu não reivindico a autoria de nada. Se vocês lerem o livro dele, no final do livro Ordens do Amor, tem uma entrevista que ele deu, e lá ele fala claramente isso. Ele fala, o que eu fiz foi unir os meus conhecimentos e, sim, ter criado as Ordens do Amor. Essas 3 leis. E isso ele fez a partir da observação das dinâmicas. Então, quando ele aprendeu constelação, ele observava essas dinâmicas, ele foi representante em várias constelações, só que ele queria tentar entender quais eram as leis que muitas vezes interferiam nessas dinâmicas. Por que isso acontecia? O que é uma lealdade parental? A lealdade parental que a gente fala nas constelações já vem sendo falada com uma outra linguagem chamada filho parental. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás chamado... Ai, deixa eu ver se eu acho. Não lembro de cabeça dos livros que eu li. Mas, enfim, é um livro que fala sobre o ciclo da autossabotagem, uma coisa assim. Ele fala do filho parental. Ele fala desse filho que, por amor e lealdade aos seus pais, não vive a própria vida e faz apenas uma repetição. Porque assim como os animais, nós temos o nosso cérebro reptiliano, que aprende por repetição, por condicionamento. Um cachorro aprende por condicionamento, porque um cachorro, apesar de ser um ser ciente, ou seja, ele tem emoções, isso já está comprovado, ele não tem cognição. Ele não consegue processar pensamentos e criar novas ideias. Ele tem, sim, condicionamentos por hábitos. Eu estou ensinando a minha cachorrinha, essa que eu tirei daqui, ela está com 16 anos e ela usa fraldinha, e ela está começando a ter dificuldade de andar. Velhinha. E eu tive que fazer uma rampa numa escada que eu tenho na minha casa, porque os 3 degraus para ela tá difícil. Eu estou tendo que ensinar a ela que é mais fácil ela ir pela rampa do que pelas escadas. E hoje foi a primeira vez que eu estava aqui no meu escritório e eu escutei o barulhinho da rampa. Eu falei, ó, mas eu precisei repetir várias e mostrar e botar biscoitinho no meio da rampa. Então, veja, nosso cérebro reptiliano também tem muita informação que faz a gente repetir hábitos, repetir padrões. Toma consciência de que nós somos um ser único e que a gente pode criar o nosso modus operandi de viver. Mas muitas vezes a gente está exercendo uma profissão porque nós somos esse filho parental. Né? Eu, Bianca, advogada, exercia uma advocacia igual ao meu pai. Meu pai é advogado. Mas ela não falava da minha essência. Eu apenas repetia um hábito, um padrão, um condicionamento. Até que houve um despertar. Quem sou eu? Sim, eu sou filha do meu papai e da minha mamãe. Daquele espermatozoide vencedor, que correu mais do que todos, daquele óvulo amoroso, que acolheu. Eu sou essas 2 coisas. Mas então eu não sou só meu pai nem só minha mãe. Eu sou a junção dos 2 e, a partir disso, um novo ser. E esse novo ser, o que ele quer? O que ele quer para ele, dentro de uma condição humana, e o que ele quer para ele dentro de uma condição social como profissional. Vamos lá. A gente vai começando a construir a nossa própria identidade, a nossa autonomia, e aí a gente vai sentindo prazer, porque nós vamos começar a criar o nosso produto.
E essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Pertencimento. Se façam pertencer ao lugar de vocês. Hierarquia. Estabeleça qual é a tua função, qual é a função do outro, qual é a tua função como advogado, qual é a função do teu cliente, como consumidor. E equilíbrio de troca. Você vai dar algo, mas você toma algo. E assim esse intercâmbio faz essa relação crescer. E não uma relação onde eu tenho alguém que dá muito e se torna meio que pai, e o cliente que recebe demais se torna meio filho, e nessa relação não é confortável para ninguém. Isso é um processo. Né? E a partir disso vão surgindo essas ferramentas, esses recursos, para você cada vez mais se realizar como profissional. Porque o que é prosperidade? Será que prosperidade é só dinheiro? Eu conheço muitos advogados que têm muito dinheiro, mas eu não vejo prosperidade neles, porque eu não vejo o olho brilhar, eu não vejo o corpo leve, eu não vejo eles alegres na vida. Eu vejo eles muito cansados, pesados, um olhar meio fosco, e me pergunto se às vezes eles não estão apenas no piloto automático. E até hoje não sabem quem eles são. E o que realmente eles fazem. Reflexões. Reflitam. E agora eu vou abrir aqui para perguntas. Gostaria que as meninas voltassem para eu não me sentir mais tão solitária. Por favor, Paula, Ludmila. Abriu. Estou aqui e, assim, é o que eu falei no início, né? Não poderia deixar de ser uma palestra incrível, com tantas informações, com tantas reflexões, como, né, está sendo colocada aqui no chat, vou até abrir aqui para ver também, né? Todo mundo falando parabéns, quantos aprendizados, e esse caminhar, né, Bianca, que você traz da sua experiência, e logo no início até você usou um termo que eu falei, nossa, ele fala que quando vem essa consciência sistêmica, que isso cai como uma luva, principalmente para os profissionais que não conseguiam se ver tão litigantes. E eu passei por todo esse processo, e aí depois, né, essa caminhada de descobrir quem a gente é, o que é advocacia, o que não é, para chegar no contrato de honorários, que aqui em 2019, salvo engano, pode ser errado, a gente até fez uma proposta dentro da tabela, né, de modificação da tabela da ordem aqui, exatamente visando essa questão do atendimento sistêmico, dos métodos, porque entendemos exatamente isso, assim, né, como você falou, esses temas tão vanguardistas e de tanta resistência, que sofrem tanta resistência, mas que, como você já mostrou pelo material do tribunal, fazendo escola, eu estava aqui rindo, porque, né, Ludmila é minha companheira também, de cursos de mediação judicial, ali na caminhada pelos métodos, são os vários temas, e eu fico cada vez mais feliz. E, assim, sem palavras para agradecer toda a sua contribuição, toda a sua doação aqui hoje, e você faz jus ao que a gente já imaginava, né? Através dos livros, porque essa visão ampliada, realmente, principalmente na sua fala do qual é o meu produto, qual é a minha lojinha, né? De colocar isso tão prático. As pessoas têm tanta dificuldade de entender isso. E aí você vem com essa leveza, com essa clareza. E eu fiquei aqui, eu falei, né? Estava aqui recebendo até foto, que é quando você fala do sistema, minha filha está em casa ali, meio passando mal, aí recebi uma foto de tipo, tá tudo bem e tal. E aí você entra falando de pertencimento. Falei, gente, eu vou abrir essa câmera chorando daqui a pouco. Porque os sistemas estão acontecendo, isso é muito bom, essa fluidez. E eu abarco isso tudo dentro dessa questão que a gente está falando. Então, assim, muito obrigada. Quero passar a palavra para a Ludmila, para fazer considerações também. Abrimos as perguntas e depois realizamos os fechamentos.
Muito obrigada, doutora Bianca, por cada compartilhar. É um privilégio ter a senhora aqui conosco, compartilhando de toda essa sabedoria, né? E quando a senhora traz essa questão dos honorários, e aí eu falo com uma experiência própria, né? O quanto na minha caminhada eu me coloquei numa condição ali muito de salvadora e, ao mesmo tempo, de uma pessoa totalmente desvalorizada em relação ao meu cliente, né? Então, um contrato extremamente desequilibrado entre o dar e o receber. E aí, através do seu material, tanto do blog, quanto do canal do YouTube, quanto do livro também de advocacia sistêmica, o quanto eu aprendi em relação a isso. E depois trouxemos, né, todo o conhecimento ali, estudo para o nosso trabalho na cartilha também, alertando os colegas em relação a isso. Então, muito obrigada e quero muito os materiais que a senhora compartilhou conosco, assim, nossa, só gratidão mesmo aqui, viu? E gratidão a todos os colegas que estão aqui também nos acompanhando. O que aqui você fala dos honorários me lembra o que eu já falei muitas vezes para os meus alunos na mentoria, quando a gente trabalha em relação à energia do dinheiro, né? Também essa questão dos honorários está muito ligada a como eu olho para o dinheiro. Isso é muito interessante a gente trabalhar. Mas o que eu quero dizer aqui? Veja só, digamos que você, Ludmila, fosse numa loja com um sonho de comprar um relógio, né? Talvez um relógio da Apple, um relógio Android, não sei. Mas você queria muito comprar aquilo. E você chega na loja, você olha, ele mostra todas as configurações, você fica mais encantada ainda com aquele produto. Mas quando ele te passa o preço, você se dá conta de que você não tem condições de comprar aquele relógio. Como é que você se sentiria, por exemplo, se o vendedor olhasse para você e dissesse: não, tudo bem, Ludmila, eu te vendo ele pela metade? Você aceitaria? Geraria uma desconfiança, né? Talvez. Uma desconfiança, uma sensação de: nossa, será que eu sou tão coitada? Uhum. Fica uma sensação ruim, a gente não quer aceitar, mas ao mesmo tempo que é o produto, quer dizer, já começa a gerar os efeitos do desequilíbrio. Mas, se ele chega para você e fala: olha, Ludmila, você pode comprar esse relógio, porque nós temos aqui uma facilidade, que é você poder comprar esse relógio em até 15 vezes sem juro. Você fala: opa lá, aí eu já dou conta. E você sai de lá com aquele relógio tão feliz, tão realizada, porque você deu conta de comprar algo que você queria. Ninguém te deu, você vai pagar. E cada parcelinha que você paga com a alegria de você ter alcançado aquele produto. Assim é quando você vai financiar um carro, quando você vai financiar uma casa, que você não tem aquela condição de comprar à vista. Mas você está pagando a prestação da tua casa, do teu carro, e você está se sentindo digna. Então, a gente às vezes esquece de olhar para o nosso cliente com essa dignidade, de que ele não é um coitado que não pode te pagar. Né? Que sim, você tem muito valor, né? Ele te procurou, talvez por isso, porque ele queria o teu produto. Você é o relógio que ele quis. E aí você encontra uma forma de fazer com que ele consiga se sentir digno para pagar isso que ele foi buscar. Então, você pode oferecer possibilidades de pagamento para ele. Mas que mesmo assim ele não der conta, saiba que ele sai de lá com aquele desejo: um dia eu vou conseguir ter a Ludmila como advogada. Você sempre vai estar nesse lugar para ele, né? Agora, se você se desmerecer, é você mesmo que está se tirando nesse lugar de valor, como você falou lindamente. Eu estou me desmerecendo. Eu estou me colocando numa condição, às vezes, inferior àquela que o meu próprio cliente me colocou. Mas isso a gente tem que aprender por dentro. Porque muitas vezes não é uma questão de se desmerecer,
É uma questão de que realmente o meu cliente representa os injustiçados que a minha alma quer salvar. Mas a minha alma que vai fazer outra coisa, né? O meu trabalho é a advocacia, e isso fala da minha sobrevivência, da minha relação com o dinheiro. A minha alma eu vou levar lá para o orfanato, para o asilo, para fazer outras coisas, se ela tem essa necessidade. Eu costumo falar isso para as pessoas. Se você tem uma alma solidária, se você percebe que você tem uma alma filantrópica, como muitas pessoas têm, procure um lugar para você jogar essa energia, para não se misturar com aquilo que é o teu trabalho, que é muito importante também para a sociedade. Muito obrigada, doutora Bianca. Até quando eu trouxe o ponto de desconfiança, né? Porque teve momentos que eu senti assim, por colocar um preço, digamos, né, ali que talvez a pessoa estava esperando um outro valor, depois, para mim, ressoou como uma questão assim, que ela desconfiasse até do meu próprio trabalho, né? Pera lá, tem alguma coisa aqui, né? Enfim, e aí, sim, depois uma relação extremamente desequilibrada, né? Um valor ali que talvez eu merecia ali muito mais, e a pessoa, então, ela começa com exigências, 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 exigências. Então, enfim, totalmente um desequilíbrio. E o interessante, Ludmila, que a Bianca trouxe nas explicações práticas dela, uma questão que eu passei a utilizar em alguns casos, até mesmo a cunho de negociação mesmo, ela citou até na área trabalhista, isso foi muito legal quando ela fala dos honorários dela de sucumbência, que aí ela pega todo o tempo e divide. E às vezes, Bianca, Ludmila, assim, a gente divide essa questão, você traz essa questão da alma, né, da solidariedade e tal, e aí quando vem a ordem do dar e receber esse equilíbrio, que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, não, olha, tá um desequilíbrio para isso, por aquilo, e aí se torna um critério objetivo. E eu sempre falo com os meus clientes ou em mesa que o critério objetivo, a grosso modo, ele elimina, coloquialmente falando, eu falo, ele elimina a conversa fiada ou elimina possíveis objeções, barreiras. Porque você está apresentando números, a ponto de, como Bianca falou, o mediador teve que falar, doutora, não dá para levar, não levar em consideração o seu tempo e o seu trabalho. Então, isso, assim, dentro da fala da Bianca, eu posso afirmar aos participantes que estão aqui, ressalvados os momentos que a gente, às vezes, acha, poxa, não fechou. Tem sido uma experiência incrível para mim praticar esse atendimento sistêmico, principalmente também dentro dos contratos. E, por incrível que pareça, possibilitando, como a Bianca falou, mas vários deles voltam no pagamento à vista. Não quero dividir mais, não. Eu quero pagar à vista. Ou aquele que não fechou, porque iria para um outro profissional que, né, tivesse um valor que ele achasse mais correspondente, e depois ele retorna falando, não foi o que eu queria, então eu quero fechar agora. Então, vale realmente aplicar tudo que a Bianca tem falado aqui, porque tem resultado, e ele é muito benéfico para nós profissionais aí, a comunidade da advocacia. E aqui entra um detalhe muito importante, Paulo. Muitas vezes você tem consciência disso, e você começa a praticar, mas parece que não dá certo. É que você tem consciência, mas ainda não internalizou e não fez um movimento de mudança. Como a gente diz, não aconteceu a gestalt dentro de você. Ainda dentro de você, você vibra uma informação de que você não confia de que esse é teu valor. Então, é como se eu falasse para o meu cliente aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tomei consciência, mas uma parte minha ainda tem medo que ele ache caro, será que não está caro? Então eu começo a questionar, e esse questionar provoca uma informação vibracional no campo que o seu cliente recebe inconscientemente, e aí ele vai reagir a essa desconfiança e vai embora. Então o trabalho começa aqui, mas ele precisa também acontecer aqui. E aí eu preciso ver por que eu não me dou valor.
E aqui os meus alunos sabem, eu falo, eu não tenho pudor nenhum para falar, porque eu já aprendi a olhar para as minhas vulnerabilidades, eu falo que tudo aquilo que a gente declara, a gente faz mudança, né? Eu tinha muita dificuldade de cobrar, porque como uma criança que sofreu abuso, eu permitia que as pessoas abusassem de mim. Isso é uma coisa normal. E isso a Ludmilla sabe, a gente aprendeu profundamente, e foi a forma que eu encontrei de trabalhar isso. O ano passado, mais firmemente, porque eu fazia uma caminhada de mudança profissional, e em 2020 eu tive a oportunidade de começar os meus estudos na IOPT com o Franz, olhar para os meus traumas de uma forma mais profunda, e foi a última casca da cebola da minha relação com o dinheiro. Eu entender que a minha criança, ela considerou que abuso era uma coisa normal. Então eu não tinha consciência que eu estava sendo abusada, mas eu estava sendo abusada. E quando eu finalmente disse assim, agora eu não tenho mais aquela idade, agora eu posso olhar e dizer assim, ninguém mais abusa de mim não, filho. Né? Olhar para minha criança e dizer, fica tranquila, agora eu estou na adulta e ninguém mais vai abusar da gente. Mas eu precisei olhar definitivamente para um trauma muito profundo que impactava no meu trabalho. Então, assim, foi um percurso longo. Eu comecei a estudar constelações em 2011. E o ano passado é que eu fechei definitivamente a minha casca, né? Consegui tirar essa roupagem desse abuso e hoje eu tenho muito mais segurança. Tanto que eu falei para você, comentou da reunião lá, do valor. Acreditem ou não, eu tinha às vezes vergonha de falar da sucumbência. Com o próprio cliente, assim, eu não queria muito que ele soubesse quanto que eu tinha para receber de sucumbência, como se isso fosse uma coisa que não era meu direito. E hoje, passando por todo esse processo, é meu. Ninguém vai me tirar o que é meu. Então, eu não tenho vergonha de falar para um juiz, por exemplo, escuta, mas tem a minha sucumbência aqui, é 30 mil. Ok, eu sei que, de repente, 30 mil é o salário do juiz. Mas espera aí, essa é a minha sucumbência, 30 mil. Vamos fazer conta? Eu estou trabalhando nesse processo há 5 anos. Não é 30 mil num mês. É 30 mil em 5 anos de processo. E você falar isso com coragem, não é bem a palavra, mas com, assim, valor. Né? Com dignidade, você reconhecer. Antes eu não tinha isso, gente. Eu tinha um pouquinho de... Parecia que eu estava roubando, parecia que eu estava tirando, né? Mas é claro que falava muito da postura de uma criança que ela entregou, sem ela querer, né? Tomaram dela algo muito valioso. Então, a gente começa a refletir que tem muitas coisinhas que nós temos que começar trabalhando aqui. Para que realmente o que aprendi aqui aconteçam de verdade. Incrível. Gente, eu não tenho nem o que falar, né? Com relação a perguntas, voltando aqui ao chat, só elogios o tempo todo. Ano que vem estará na sua mentoria. Parabéns, admirável. Bianca é incrível sempre. Alguém gostaria de trazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Nós estamos já nos encaminhando aqui para o fim. Mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a cada pessoa que participou, a cada membro da Comissão de Direito Sistêmico, a Ludmilla aqui, nossa vice-presidente, representando todos os membros da comissão. Agradecer mais uma vez a caminhada até aqui das duas gestões, desde que existe a Comissão de Direito Sistêmico, na presença da Luciana de Paula, que entrou, mas não pode se manter. Nós gostaríamos muito de fazer essa homenagem a ela e o fizemos, vai ficar aqui registrado. E, Bianca, assim, as portas da OAB Espírito Santo, da Comissão de Direito Sistêmico, estão mais que abertas para você. Venha ao Estado, venha estar conosco no Espírito Santo. Mande para a gente sempre que possível, né, sobre as suas palestras, o seu curso, para que a gente possa também dividir com as pessoas, porque seus ensinamentos são incríveis e realmente numa abrangência sistêmica, que, como eu disse, eu já esperava algo no sentido, mas fiquei ainda mais impactada e apaixonada pelo seu trabalho. Eu vi que tem a Liliane, ela levantou a mão, eu não sei se ela quer fazer uma pergunta.
Não sei se ela levantou, a Liliane, você quer fazer alguma pergunta? Ah, não? Então tá bom. Agradecer. Eu estou tentando mandar o material aqui do tribunal, mas eu não tenho, eu vi que no chat eu não tenho como compartilhar documento. Então, eu vou fazer assim, eu vou mandar para você, Paula, ou para Ludmila, e aí vocês encaminham para quem tiver interesse, entre em contato, né? Claro. Com a comissão aí, e eu mando esse material. Eu acho que para quem trabalha nessa área, principalmente vocês, eu acho que tem feito esse trabalho também, né? É um material interessante. Eu nunca tinha visto, é a primeira vez que eu fiz uma audiência no Sejusc do Tribunal de Justiça com esse material, né? Então, eu não sei se é coisa desse mediador ou se realmente veio do TJ Paraná, mas, enfim, eu achei um material assim que na hora que eu li, eu falei, gente, isso aqui é sistêmico, pelo amor de Deus, eu preciso conhecer quem que bolou esse negócio, porque realmente é... E eu digo que nós estamos trazendo uma nova consciência, porque está mudando muita coisa depois que surgiu o direito sistêmico. E fiquem tranquilos, gente, a resistência faz parte, né? Eu sei que tem muitos advogados que estão vendo algumas resistências e ficam, às vezes, se perguntando, mas nós que estudamos o pertencimento, eu volto aqui. Se eu não acolho aquele que fala mal, ou aquele que tem uma opinião diferente da minha, que critica isso, eu não sou sistêmico. Isso também é para a gente se testar. O quanto eu realmente sou sistêmico, e eu digo, você faz parte, assim como o bem existe, existe o mal, assim como existe o 6, existe o 9, e assim como existe quem acredita, tem quem não acredita, e tá tudo bem, cada um no seu lugar, isso que não é uma disputa para dizer quem tem razão, mas todos são livres para manifestar a sua opinião, e tá tudo bem, podem vir. E como diz o meu professor Cecílio Rigorjo, quando a gente se dá conta que tem resistência, é porque o conhecimento já entrou na consciência coletiva. E agora não sai mais. Que incrível. Gente, então nós vamos encerrar. Muito obrigada mais uma vez, Bianca. Muito obrigada a cada um de vocês que participou. Segundo a OAB, finalizando a gravação, depois essa palestra vai ser disponibilizada na OAB TV. Então, tenho certeza que várias pessoas vão poder acessá-la aí e receber um pouco mais desse conhecimento de hoje. Bianca, muito obrigada. Um excelente final de semana aí, já acompanhando para sexta-feira, né? Doutora Ludmila, obrigada. E obrigada a cada um de vocês que esteve presente conosco nessa noite. Obrigada, boas festas, bom final de ano para todos e um excelente 2022. Igualmente, obrigada, nos vemos tchauzinho. em 2022, gente. Igualmente para todos. Tchau.